dos pastores de uma certa igreja, estavam todas sentadas juntas, comentou o seguinte: olha só que coisa, pensam que são melhores que as outras pessoas, não se misturam. Mas uma outra pessoa, uma outra senhora, vendo a mesma cena, comentou o seguinte: olha, que coisa linda, olha só que lindo, todas as esposas sentadas juntas, isso é que eu chamo de união. Em outra ocasião, a esposa do pastor estava bem arrumadinha e uma senhora comentou com quem estava ao seu lado: olha só, sempre arrumadinha, quer aparecer. Uma outra jovem olhou para a mesma mulher e comentou: quero ser como ela, mulher de Deus, linda por dentro e por fora. Um dia mudaram os pastores daquela igreja, dessa igreja que está se referindo aqui, e a esposa de um deles chegou para uma reunião, mas ela não teve tempo de passar em casa e se arrumar. E a mesma senhora, aquela do início, falou assim: olha só, a nova esposa, nova entre aspas, do pastor, olha só que coisa mais feia, que falta de consideração, nem se arrumou para vir à igreja, envergonhando a Deus e ao marido dela também. Uma jovem olha e pensa: ela parece cansada. Olha para aquela mesma senhora mal arrumada, que está aparentemente mal arrumada, e pensa: ela parece cansada, que Deus lhe dê forças. Qual é a moral da história, gente? Qual a moral da história? Qual a forma que você está olhando a sua igreja? Qual a forma que você está olhando o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão? Olhos maus, pensamentos maus. Olhos podres, pensamentos podres. Olhos bons, bons pensamentos. Nós possamos saber olhar com bons olhos aquilo que está ao nosso redor. Meu irmão, Deus te abençoe agora neste louvor. Isso é para a gente meditar enquanto Ele estiver louvando. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder.
Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. Eu gostaria de cumprimentar os meus queridos irmãos e amigos com a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Gostaria que os irmãos abrissem agora as vossas Bíblias. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Nosso cumprimento agora nesta manhã. Vamos ler? Todos acharam? Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus de Jesus, o nosso Senhor. Bem, é uma honra estar aqui com os irmãos, com os amigos, nesta igreja. No sábado é a primeira vez, tudo tem uma primeira vez. Olha, é bem diferente. Vocês nem imaginam a emoção de estar falando para os irmãos no sábado nesta igreja nova. Eu estou com duas missões: falar da palavra de Deus e não deixar que ninguém durma. O ambiente está propício para uma soneca, gente, para um cochilo. Banco confortável, igreja bonita, está quentinho, os ventiladores não estão ligados. O tempo deu uma esfriada. Ainda bem que a gente não mora na Suíça, gente. Com todo aquele dinheiro que eles têm lá, mas ainda bem que no Rio de Janeiro tem calor sempre. E os irmãos, né, ficam mais, porque dá vontade de dar uma cochiladinha. Agora, eu quero dizer que eu estou feliz e emocionado. Vocês viram que no início, eu até esqueci da invocação, que geralmente quem está ali, o interlocutor aqui está ajudando a gente, a plataforma, às vezes dá uma espetada, mas eu já fui me sentando. De tanta emoção em estar do lado da irmã Jurema, a gente nem combinou, essa é uma alegria muito grande. E do lado da jovem Daiane. E da emoção de estar aqui falando com os irmãos. Mas, irmãos, olha, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar agora. Não posso escapar. Como Deus é bondoso. Deus atendeu as minhas orações hoje. Eu vou explicar por quê. E eu creio que a pessoa não vai ficar chateada, não. Há tempos atrás, um pai, assim, com vontade de dar o melhor para o seu filho,
me procurou e me deu o telefone para eu entrar em contato. Está sempre dando um alô para esse filho que está aqui sozinho, não é? E eu perdi, desleixo meu. Eu anotei, eu tenho costume de anotar em papel e depois eu mesmo jogo o papel fora. E eu estava já me remoendo mais ou menos um mês e pouco, e não achava o papel para dar uma ligada para essa pessoa. Primeira coisa, quando eu cheguei hoje na igreja, primeira não, a quarta coisa, assim, na recepção, ali a Beth estava lá, eu perguntei, Beth, deixa eu dar uma olhada aí no caderno de recepção para ver se tem o nome dessa pessoa anotado. Estiveram aqui no início do ano, ali, janeiro, fevereiro, março. Infelizmente não estava. Alguém notou em outro lugar. Mas eu estou feliz, viu? É Ricardo. Ricardo, cara, eu estou feliz. Nossa saudação para o Ricardo, gente. Acertei o teu nome, pelo menos isso. Olha, quando você entrou ali, rapaz, o meu coração foi, assim, agradecimento mesmo, porque depois você me dá o teu telefone, ele mora na Hernani Cardoso, né? O Ricardo é um jovem, está aqui sozinho. É de Goiânia, é isso? Goiás. Hein? Cuiabá, ali perto. E ele está aqui fazendo medicina aqui na Souza Marques, tá? E o pai dele nos recomendou que desse uma ajuda ao Ricardo. Então, sinta-se abraçado, sinta-se bem-vindo sempre. E não afasta da gente, não. Nós precisamos de você. Inclusive, é músico. É músico. Se quiser nos ajudar, pode ficar à vontade, Ricardo. Olha, Deus te abençoe. Já ganhei o sábado, Deus é maravilhoso. Irmãos, você já cumprimentou o seu irmão hoje? Depois, eu não sei, eu comentei com a Daene ali, o ambiente é propício. Deseja um feliz sábado para o seu irmão. Fala que Jesus é importante para ele, que você o ama. Vamos dar uma mexida, porque a coisa está muito... Dona Lídia aqui, Deus te abençoe. Isso, amém. Esse movimento é um movimento saudável, não é? Com reverência, é um movimento saudável. Isso, amém por isso, irmãos. Amém. A gente está meio... Não que vocês estejam... Obrigado, Vitor, Deus te abençoe. Não que a gente esteja desanimado, não. É porque o tempo, né? Vai dar uma baixada aí na pressão. Graças a Deus por isso. Gostaria de, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, tratar de um assunto, eu creio que é importante para nós nessa manhã. É importante para a nossa vida como cristão. O que é configuração? O pessoal da informática aí sabe né? O que é configuração? Configurar é o quê? Configuração, pessoal da informática. O que é organização, tá bom, claro, né? Organização tem que... Mas é mais do que isso, um pouquinho, vamos lá, vamos... Configuração, Marcelo, cadê o Marcelo? Configuração de um programa é o quê, Marcelo? Ih, rapaz, o pessoal da informática... São as características, é isso? São as características, não é? Para que... De manusear, isso. Mas aí você, para configurar, você tem que ter alguns dados. Tem que ter aqueles dados, não é? Aqueles passos para ele poder funcionar, não é isso? Seriam os caracteres, as características, né? Para chegar a um bom funcionamento. No dicionário, está falando em ordem, isso que a Nilde falou, mas está falando em representação. Configuração é representação. Configurar é representar. Representar o quê? Agora eu gostaria de falar com vocês sobre a configuração da nossa cidadania cristã. O que nós, como cristãos, representamos ao mundo? Como representar? O que temos representado? Somos cidadãos brasileiros. Vamos até aqui o caso do Rio de Janeiro, eu sou de São Luís, o pessoal da internet também, que Deus abençoe vocês. Eu tenho que comunicar lá com meu povo lá de São Luís, e provavelmente eles devem estar acessando também, e vindo tudo isso aqui que já foi passado aqui na igreja.
E no céu a gente vai ter surpresas através da internet também. Amém? Amém. Você, cidadão carioca ou cidadão fluminense, como queira, do Rio de Janeiro, qual é a sua cidadania? O que você representa para o Estado, para o país? É isso que Paulo, o apóstolo Paulo, quer falar para a gente hoje, nesta manhã, sobre a configuração da nossa cidadania cristã. É que está em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e ele trata desse assunto muito importante. A carta aos Filipenses, irmãos, ela trata de gratidão. A tônica da carta aos Filipenses é gratidão e alegria. Gratidão e alegria. Filipos foi a primeira cidade da Europa a receber a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho. Na Macedônia, que hoje é a Europa ali, Filipos, Tessalônica, ali da Grécia. E com verdadeiro amor, com verdadeira sabedoria e grande otimismo, Paulo falou a eles, e também fala a nós hoje. Filipos, irmãos, era uma colônia romana. Assim como o Rio de Janeiro e outras cidades, em determinado momento, foram colônia de, cadê os estudantes de história? De Portugal, né? Bem, Filipos era uma colônia romana, e seus cidadãos desfrutavam do privilégio de serem cidadãos romanos. Possuíam os mesmos direitos legais como se vivessem em solo romano. Roma, naquele período, aqui é na segunda viagem missionária de Paulo, Roma ainda comandava o mundo daquela época. Filipos era então uma colônia romana. Eles tinham os mesmos direitos legais como se vivessem na própria capital do Império Roma. Existe aí a Guiana Francesa, França, os cidadãos da Guiana Francesa têm os mesmos direitos que quem mora lá na França. É mais ou menos isso aí. Em duas ocasiões diferentes, Paulo lembra a esses crentes, aos crentes de Filipos, aos filipenses e aos fluminenses, aos cariocas, aos nordestinos também, de que eles nunca esquecessem a sua verdadeira cidadania, que é a cidadania celestial. Nós somos cariocas, mas uma vez que aceitamos a Cristo, nossa cidadania agora é a cidadania celestial. Paulo, irmãos, não estava querendo deixar em segundo plano que os filipenses renegassem a sua cidadania, o seu nascimento. Não era isso que ele estava querendo fazer. E não é isso que ele está querendo fazer conosco também. Apenas ele queria lembrar, ora, que eles teriam que viver como cidadãos do reino. Ele não estava ignorando que eles deixassem a obrigação, né, pagar os seus impostos, viver de maneira digna, leis de trânsito, aquela história toda ali que nós sabemos, seguir, né, o que manda a autoridade. Paulo não estava falando para eles se renegarem, não era isso que Paulo estava se referindo. Mas estava desafiando a esses irmãos filipenses e a nós também a viverem naquela cidade pagã. Era uma cidade extremamente pagã. Como cidadãos do reino,
e superior de Deus. Filipenses 1:27. Aí no versículo 27 do capítulo 1. Eu leio assim, a minha tradução na Nova Versão Internacional. Diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? De maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá. Paulo estava escrevendo da onde? Vocês sabem? Paulo, fazia 2 anos, Paulo estava agora preso em Roma. E lá de Roma ele escreve 6 cartas, e uma delas foi aos crentes lá de Filipenses. E a gente vai ver daqui a pouquinho como foi fundada esta igreja. Continuando. Quer eu vá e os veja, ou quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem o quê? Firmes. Firmes em quê, irmãos? Amigos, firmes em quê? Num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que Paulo estava colocando aqui? Que eles deveriam viver em união. Viver em Filipos não era fácil, irmãos. Viver a religião lá em Filipos não era fácil, era muito difícil. Ia de encontro com a doutrina básica dos filipenses, dos cidadãos dos filipenses pagãos, uma cidade extremamente pagã. Vamos ler logo o capítulo 3, do verso 20, também, que dá uma reforçada nisso. Capítulo 3, Filipenses ainda, 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, quer você viva no Rio de Janeiro ou em Filipos, a sua cidadania verdadeira é a cidadania do reino, a cidadania celestial. É isso que Paulo falou para ele, está falando para a gente, para nós aqui também. Para você pesquisar em casa, se você quiser, lá o livro de Atos, o capítulo 16, mostra como era Filipos, mostra como era essa cidade. Não era fácil pregar o evangelho ali, é muito difícil. E sabe que como foi realmente fundada aquela igreja? Se lembram de Paulo e Silas, o carcereiro, Lídia, lá o terremoto, Paulo foi preso, estava pregando, foi preso, parou de pregar, foi levado à cadeia e ficou lá um tempo, mas Deus não abandonou em nenhum momento. No meio da noite surgiu um terremoto e eles foram libertados miraculosamente pelo anjo. Foi em Filipos. E foi assim que aquela igreja foi fundada, não propriamente dita pela pregação do evangelho, pela distribuição de folhetos, ou outro método, foi pelas cadeias, pelo sofrimento. Deus tem diversas formas de pregar o evangelho. Você, através das suas dores, dos seus problemas, pode estar pregando o evangelho. E ali foi erigida aquela igreja, fundada aquela igreja por causa dessa situação, nem tanto por causa da pregação. E Paulo lembra isso a eles lá em Roma, lá na prisão. E essa igreja é uma igreja também interessante, uma igreja muito liberal. Foi a igreja que mais ajudou Paulo no seu ministério. Mais ajudou. E ele, se vocês lerem o Filipenses todo, você vai ver que ele agradece através de uma pessoa, um rapaz aqui chamado Epafrodito. Timóteo também esteve com ele aqui, né, nessa situação. Epafrodito leva os donativos a Paulo lá em Roma, fica doente, e Paulo depois então
preocupado, depois que ele melhorou, com os irmãos lá em Filipos, 2 anos depois, enviam esta carta pelas mãos de Epafrodito, agradecendo. A gratidão é algo interessante também, é algo muito importante. E no final da epístola, no capítulo 4, no verso 22, Paulo envia, leiam lá, já estão lá? Lá nas saudações finais, no versículo 22, Paulo, aqui em Roma, envia saudações dos irmãos que estavam vivendo aonde? Aonde? Na casa de César, junto a Nero, irmãos. Que depois, se você pegar Atos e Filipos, você vai ver que história impressionante. Como Deus guarda o seu filho, como Deus conduz a sua igreja, como Deus irá conduzir a sua igreja até o final vitoriosa. E estabeleceu o seu reino, a sua cidadania, como todos serão cidadãos celestiais, mas lá, cidadãos celestiais, mas lá nos céus, e depois aqui na nova terra. O que Paulo estava querendo dizer com essa saudação dos fiéis, dos irmãos, dos adventistas do sétimo dia que estavam lá, ou dos cristãos verdadeiros que estavam lá na casa de César? O que ele estava querendo dizer para o pessoal de Madureira, para o pessoal de Filipe, olha, assim como você, assim como tem pessoas que vivem na casa de César, que era com muita luta, vocês podem viver aí em Filipos também, da mesma maneira. O que Paulo está dizendo para nós nesta manhã, irmãos, assim como aqueles irmãos viviam na casa de César, diante de perseguições, de tribulações, você pode viver também no Rio de Janeiro, de maneira digna, um só espírito, firmes no Evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. E qual a figuração de nossa resposta a Deus? Essa configuração, essa nossa resposta assume diferentes formas, de acordo com as pressões e necessidades que encontramos. Dependendo da situação que nós nos encontramos, é assim que nós vamos responder. Você tem pressão lá no seu trabalho, não é? Você vai responder a configuração da sua cidadania ali, dependendo da situação. Mas é interessante notar, queridos amigos, irmãos, que a forma pela qual Paulo esperavam que eles se conduzissem como cidadãos do reino de Deus. É isso que Paulo está falando para a gente hoje, não o Ivaldo. Deus, através de Paulo, está falando para nós hoje. A se conduzissem como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Voltemos ao capítulo 1, verso 27. Como que nós deveríamos estar respondendo? Aí já começa então a configuração da nossa cidadania. Verso 27 novamente. Mais precisamente lá na última parte. Firmes num só espírito. Em outras traduções, diz como uma só alma. Unânimes num só propósito. Como falamos no início, não sei se vocês se lembram, aqui Paulo está se referindo aqui. Quando ele insta, quando ele fala que os crentes em Filipos, os crentes no Rio de Janeiro, os crentes em Madureira devem viver, isso é Paulo escrevendo para nós. Imaginem Paulo agora escrevendo para nós, lá, escrevendo para nós, que é Filipos, para nós, que vocês vivam, meus amados de Madureira, vivam num só espírito, numa só alma, num só propósito. O que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja de Madureira precisa estar o quê? Unida, irmãos, unidas num só espírito, num só propósito. Gente, foi gostoso ver a igreja se empenhando antes do seminário da esperança. A igreja toda
Houve união, não houve, Charles? Houve união, não houve, irmãos? E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Um belo programa, um programa bem estruturado, organizado. Muitas pessoas vieram, irmãos, aqui, a irmã Lídia aqui, outros vieram. O resultado agora é com o Espírito Santo. Mas os irmãos se uniram e... Gente, no domingo final, a formatura foi algo impressionante. Vocês nem imaginam. Quando a igreja se une num só propósito, o pessoal diz aí que a união faz açúcar, não é? Mentira, a união faz a força. É verdade. A união faz a força. E quando nos unimos como igreja, as coisas acontecem, irmãos. O que Paulo estava querendo alertar para eles e alertar para a gente é que pode haver divisões na igreja. O inimigo das nossas almas, ele não está quieto, ele não quer que a igreja se una, irmãos. A ameaça de divisão ou desunião tem sempre ameaçado o testemunho da igreja. E isso vai acontecer até o final, devido ao grande conflito. E isso é tão verdade agora, quando foi lá nos dias do primeiro movimento cristão, nos dias de Paulo. Necessitamos reconhecer que há muitos obstáculos e impedimentos para se manter a unidade mental e de espírito, a irmã Jurema falou. Precisamos reconhecer isso. Não temos que tapar o sol com a peneira, não temos que colocar uma venda nos nossos olhos, isso vai ocorrer. Algumas coisas, irmãos, que podem levar a desunião da igreja, ou a falta de união, que Paulo estava preocupado. Alguns deles. A imaturidade da família de Deus pode provocar desunião, pode? Irmãos imaturos, pessoas imaturas, pode? Que não compreende realmente o verdadeiro significado de determinadas coisas, pode levar a desunião? Pode. Imaturidade cristã. Deus quer que sejamos cristãos maduros. Maduros. E a maturidade a gente se encontra através do estudo da palavra de Deus. O individualismo pode levar à desunião? É um outro ponto. O individualismo. Só eu, é eu, é eu, é eu. Esse é um dos pontos básicos para desunião. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Amém por isso? Não somos iguais. Diferenças honestas de opinião podem algumas vezes levar a divisões. Diferenças honestas de opiniões. É aquela velha história. Tudo é lícito, mas nem sempre você pode até estar certíssimo naquele ponto, naquela situação, mas não convém, porque vai causar desunião. Pode causar desunião. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Fadiga física e emocional podem provocar desunião? O que vocês acham? Fadiga física de membros, de pessoas. Fadiga física e emocional. Tem pessoas que são totalmente desequilibradas, fisicamente e emocionalmente. E isso causa divisão, principalmente no aspecto emocional, não é? E devemos reconhecer que nosso inimigo, o maligno, está sempre buscando dividir o povo de Deus a fim de poder. O inimigo das nossas almas está sempre procurando fazer com que o povo de Deus, não se firme, mas separar para que ele possa ter o quê? A vitória. A maioria das guerras, das batalhas, das estratégias por aí, sempre houveram em determinado momento desunião. Quando aquelas nações, ou aquelas guerras que na história, que o povo se uniu,
o inimigo não teve vitória. Por que que o inimigo às vezes vence, aqui em nossa igreja ou em outra igreja? Porque nós não estamos unidos e damos margem, um lutando por uma coisa. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou do Mário, do Luiz. Não, todos nós somos de Cristo. Deus, amém? Todos nós somos de Cristo. A dificuldade envolvida no serviço eficaz pode contribuir para a desunião. Às vezes a gente arma um programa, mas tem tanto empecilho, é a tecnologia que não deu certo, é que falta o projetor, falta isso, falta aquilo outro. Isso pode causar um desestímulo. Não é a dificuldade envolvida. Vamos fazer uma campanha missionária, não, mas falta isso, falta aquilo, faltou o pregador. Isso pode levar. Nós temos que confiar em Deus que tudo vai acontecer bem. O apóstolo Paulo estava instando a igreja de Filipos e a igreja de Madureira a se empenhar de forma definida pela união do corpo, a fim de que pudessem devidamente refletir a graça e a bondade de Deus em sua cidade. E Deus espera que nós façamos a mesma coisa aqui em nossa cidade, em nosso bairro, em nossa vizinhança. Devemos nos empenhar pela união em prol do Evangelho. Por isso que acabamos de citar, bem recente. Quando a igreja se empenha, quando a igreja se une, maravilhas são realizadas. O caso lá de Josué, lá, aquele tempo que o povo se uniu, vamos tomar Jericó, e todo mundo. E os muros foram derribados. Quando o povo se une, Deus envia os seus anjos à frente para derrubar os muros, para derrubar os obstáculos, irmãos. O que aconteceu lá em Jericó. Mas, logo eles entraram em Jericó, houve aquela desunião, e uns procuraram as suas melhores posses, as coisas, começaram a discutir. Um rapaz lá na guerra foi lá e pegou algo que não usei, começando a desunião. Onde tem desunião, é só derrota, irmãos. Geralmente é só derrota. Temos que nos unir como irmãos, como servos de Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo deveriam trabalhar juntos como atletas. Paulo usa muito essa figura, a figura do atletismo, a figura do esporte, a figura da corrida. Trabalhar junto como atletas dedicados e disciplinados, como uma equipe vencedora. Você vê que o teu irmão está fracassando, você vai e segura. É como se fosse uma corrida de 4 por 100 ou 4 por 400, que você tem que passar o bastão para o seu irmão. Essa corrida é interessante, né? As Olimpíadas vêm aí, vem agora o PAN também, a gente vai ver mais uma vez como é importante a união, não é? Deles. E quando um erra, não passa o bastão direito, o que acontece? A equipe praticamente fica em último lugar. Nós somos uma corrida cristã, e cada um de nós devemos passar o bastão para o outro. Mas para que possamos passar o bastão, precisamos estar em união, no mesmo propósito de vencer do alvo, prosseguindo para o alvo. Permanecer unidos. Deixa eu ilustrar muito bem aqui, nem me lembrei disso. Mas se você pegar aqui, não é um graveto, uma pedrinha aqui. Se você amontoar aqui 200 pedras, uma em cima da outra, você pode quebrar a primeira, a segunda, mas as outras? Imagine aqui um graveto, né? Quando você pega um graveto, o que acontece? Quebra facilmente. Mas pega 20 gravetos, põe lado a lado e tenta quebrar. Você vai quebrar o seu joelho. Porque na união, na força. União, a força. Os discípulos de Cristo deveriam cooperar uns com os outros na atividade redentora, como os membros de um coral. A gente aqui, vocês não viram, não. Vocês não viram. Quando estava cantando aquele hino, um cântico, né?
novo. Oh, que belo hino Deus me deu. Vocês cantaram ainda há pouco, cantaram bonito. A gente estava, irmãos, a gente estava ali, lá, uma empolgação. A irmã Jurema canta tão bem, o vozeirão. O irmão Edivaldo, a Daí não quis chegar. Nós fizemos ali, irmãos, uma divisão de voz, estava tão bonito, unindo num coral. E foi gostoso ver a igreja aqui, unir. E um coral, o tempo está avançando, temos que nos unir como um coral, em perfeito uníssono, não é? Afinados uns com os outros. Devemos nos empenhar em proteger a pureza da fé que professamos. Haverá aqueles que tentarão distorcer a verdade, misturar a verdade com o erro. Devemos nos esforçar para proteger a pureza de nossa mensagem. Devemos nos empenhar para permanecer juntos lado a lado na proclamação das boas novas em nosso mundo. Amém. Que vai vir a oposição, irmãos. A crise daqui a pouco vai chegar. Não era nada popular, como já falamos, pregar lá em Filipos. Em algumas partes do mundo é popular, nós ainda podemos pregar aqui no Rio de Janeiro, mas em outras partes é impossível às vezes pregar. Na China, vai lá na China, tenta pregar lá na China. Sabia que existe uma igreja secreta lá na China? Mas é a igreja de Deus que está tendo vitórias lá. E nós temos que aproveitar a oportunidade de, enquanto estarmos não em oposição, pregarmos o Evangelho, unidos pregarmos o Evangelho. Mas em outras localidades, não, como Filipos, não era fácil pregar o Evangelho. E a fundação daquela igreja foi pelos sofrimentos. Foi pelo sofrimento de Paulo, pelas cadeias de Paulo e Silas. Deus não abandona em nenhum momento seus filhos. Inclusive, no versículo 29, olha só o que está escrito lá. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também o quê? Sofrer por Ele. Estamos dispostos a sofrer por Cristo? Na sua carta aos Filipenses, Paulo falou isso para eles. E fala também para nós. É um privilégio pregar o Evangelho? É. Falar, amor. Mas, mais ainda, privilégio maior ainda é sofrer por Cristo. Estamos dispostos a sofrer por Cristo. Unidos. Se permanecermos unidos, o sofrimento vai ser mais abrandado. Agora, se ficarmos sozinhos, muitos têm abandonado a fé em virtude disso. Porque o sofrimento aí é o quê? É o símbolo da cruz de Cristo. É o símbolo da cruz de Cristo. A cruz é o símbolo da nossa fé e do nosso compromisso de fazer a vontade de Deus. Se desejamos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, devemos estar dispostos a sofrer por nossa fé, assim como ele e também por outros sofreram. Para a gente concluir, qual é a configuração de nossa fé cristã no mundo moderno? Qual é a configuração de nossa cidadania cristã? Filipos era uma colônia? Filipos era uma colônia romana. E os cidadãos de Roma ou de Filipos eram encorajados a viver de acordo com as coisas da localidade. Eles deviam se vestir como romanos, agir como romanos, pensar como, e nunca se esquecer de que eram romanos. Você que mora no Rio de Janeiro, você tem que agir, pensar de acordo com o cidadão Rio de Janeiro, se vestir como pessoas do Rio de Janeiro, trabalhar como pessoas do Rio de Janeiro, e não esquecer que você é cidadão fluminense ou cidadão carioca, como queira. Deve esquecer disso, né? Mas Paulo, irmãos, Paulo encorajou os santos em Filipos a se vestir, a agir,
a pensar e a falar em harmonia com Jesus Cristo, como cidadãos do reino. Eles não deveriam esquecer isso nunca. É isso que Paulo estava se referindo a ele, está se referindo a nós também, a mim, principalmente. Em seu dom ao mundo, o Senhor revelou quanto é solícito que apresentamos em nossa vida as insígnias de nossa cidadania celeste, mediante o deixar que todo raio de luz que temos recebido resplandeça em boas obras para com os nossos semelhantes. Isso está numa meditação matinal de 1956, Filhos e Filhas de Deus, na página 42. Qual é a resposta à nossa cidadania cristã? Qual é a minha resposta? Será que eu estou agindo, me vestindo, me comportando como cidadão fluminense ou como cidadão do reino de Deus? A nossa cidadania, irmãos, é a celestial. Quantos aqui são cidadãos do reino? Se julgam cidadão do reino? Amém, irmãos? Está aí então a nossa responsabilidade. É um privilégio ser cidadão do reino, mas requer uma responsabilidade também. Empenhemos hoje, com a ajuda do Espírito Santo, para sermos bons cidadãos do reino de Deus, em nossa cidade, em nosso país, em nossa comunidade, em nossa vizinhança, e junto a nós também, por que não? Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós possamos, não venhamos a nos esquecer disso, que a nossa cidadania, é importante ser brasileiro, é importante, brasileiro, guerreiro, né? Falam, não desiste nunca, e a gente não tem que desistir não, mas o cidadão do reino é muito maior do que isso. Daqui a pouquinho, o chefe, né, o general, estará vindo nos buscar para irmos herdar esse reino maravilhoso que ele tem preparado desde a fundação do mundo. Que possamos, com gratidão, como que fala lá a epístola aos Filipenses, com gratidão agradecer a esse Deus, com gratidão agradecer não, redundância, com gratidão e amor, firmes num só Espírito, numa só alma e num só propósito, em prol da pregação do Evangelho de Cristo, amém. Humberto vai cantar agora, vai louvar ao Senhor. Eu vou cantar uma música que é conhecida de vocês. Não sou muito bom de apelo não, gente. Mas se você sentiu o desejo de levantar, logo após ele cantar, ou ali enquanto ele estiver cantando, faça ser uma entrega, se consagrar a Deus, falar, Senhor, eu preciso, pode vir, eu preciso ser melhor cidadão do reino, eu preciso te representar, configuração, ou seja, é representar a Deus. Que Deus te abençoe, tá? Mais uma vez. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens,
Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre seguir-me por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servi-lo por onde for. Quero para sempre servi-lo por onde for. Quero para sempre servi-lo por onde for. Amém. Em sinal de união, eu vou pedir mais uma coisinha para vocês, aqueles que quiserem. Vamos dar as mãos em sinal de união. Uma igreja verdadeiramente unida. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta nesta manhã e aprendemos lições maravilhosas nela. Aprendemos, Senhor, que temos uma cidadania por nascimento, mas temos uma cidadania por adoção, por reconhecimento de que um dia estávamos lá, nesta cidadania terrestre, ouvimos o apelo do Teu amor e nos entregamos para uma nova vida. E assumimos, então, uma outra cidadania, cidadania do Reino Celestial. Assim como a música, e possamos representar, entregar e representar a Ti como verdadeiros cidadãos do reino. Tanto jovens que possam representar bem este reino, viver, agir, vestir, adultos, idosos, crianças, todos nós, Senhor, possamos realmente mostrar a este mundo, a nossa comunidade, a nossa cidade, ao nosso país, a verdadeira configuração de nossa cidadania. Que possamos trilhar até o Teu retorno
em um só espírito, em uma só alma, em um só propósito, para que possamos trazer outras pessoas para o teu reino. Abençoe de maneira toda especial, querido Deus, aquele amigo que está hoje conosco ainda, nos visitando, que eles possam ter se sentido bem aqui e possam voltar outras vezes, e que eles são especiais para Deus, Pai. Perdoe os nossos pecados, dá-nos um restante de sábado feliz, leva para os nossos lares, na companhia dos teus santos anjos. Nós te rogamos, bom Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.